Testamento, livro de um profeta, o profeta Abacuque. Profeta Abacuque, na sua Bíblia, ele está entre os ditos profetas menores. Então você vai achando aí, eu aguardo você achar, para a gente achar juntos. Tem Malaquias, Zacarias, você vai voltando, e aí você acha Abacuque depois de Naum. Miqueias, Naum, aí vem Abacuque no capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 17. Abacuque 3, 17. E depois que você achar, marque, e nós vamos ler agora no Novo Testamento. E no Novo Testamento nós vamos ler primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 2. Então, primeiro Abacuque 3 e depois 1 Timóteo capítulo 2. E vamos ler juntos esses dois textos bíblicos. Sei que alguns de vocês estão achando via celular, e aí é um pouquinho mais fácil, né? Que você clica e aparece lá. Mas quem está vendo por um livro, pela celulose, eu espero que você ache aí para a gente ler juntos. Quero dar boas-vindas aos irmãos e amigos que estão nos vendo ali pela internet. Esse vídeo fica disponível depois, a mensagem você pode mandar para um amigo, ou você pode ouvi-la de novo. E para que o Evangelho de Jesus chegue a tantas quantas pessoas a gente puder atingir. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar lendo Palavra de Deus em Abacuque, livro do profeta Abacuque, capítulo 3, a partir do verso 17, que diz assim: mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, mesmo não havendo produção de alimento nas lavouras, e nem ovelhas nos currais, e nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Vá agora ao segundo texto, em 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 1. Instruções do apóstolo Paulo a como a gente deve adorar em comunidade, e qual o espírito que nós devemos ter ao fazer isso. Diz ele assim, em 1 Timóteo 2 e verso 1. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, recomendo que se façam, em primeiro lugar, súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Por quem? Por todos os homens. Verso 2. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida, de que forma? Tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Verso 3. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez durante esse culto. Que o Senhor continue com os teus ouvidos atentos a esse lugar, mas mais do que isso, nós queremos ouvir a tua voz. Nós cantamos aqui que queremos ouvir a tua voz.
que a expressão desse cântico seja verdade, à medida que a Tua palavra for sendo lida, explicada e aplicada às nossas vidas e corações. Obrigado pelo Teu Espírito, que nos ajuda a compreender aquilo que o Senhor nos fala e aquilo que o Senhor faz na Tua igreja. Nós Te agradecemos imensamente e o fazemos em nome de Jesus. Amém. 3 textos fizeram parte das minhas leituras e devocionais essa semana. Uma semana que começou muito difícil e está terminando muito difícil. E mais do que nunca, a gente precisa buscar a fonte da verdade onde há verdade. Principalmente no momento que nós somos tentados a ouvir muitas vozes. Vozes que chegam por nós, até nós, através dos meios mais diversos. Vozes que chegam pelas redes sociais, vozes que chegam pela televisão, vozes que chegam pelo governo, pelos empresários, pelos caminhoneiros, por todas as representações do Brasil e dos brasileiros. E a gente fica se perguntando pelo menos 2 coisas. Quem está falando a verdade? E a segunda questão é, o que vai ser do futuro do nosso país diante de uma situação que requer tanto cuidado e discernimento? Então, diante disso, eu particularmente fui para a Bíblia Sagrada. Fui tentar olhar o que a Bíblia Sagrada nos diz a respeito de situações assim. Como Deus tratou na história situações em que havia muita apreensão, muita desesperança. E 3 textos fizeram parte dos meus devocionais. Um é um Salmo 4, que se você esteve aqui na quinta-feira, foi o Salmo o qual nós pregamos aqui a palavra na quinta-feira. E os outros 2 textos foram esses que li com vocês agora. Profecia de Abacuque, o primeiro dos textos. E a profecia de Abacuque, é bom que a gente saiba, Abacuque foi um profeta hebreu, judeu, que viveu mais ou menos 6 séculos antes de Cristo. Ele é contemporâneo, talvez, do profeta Jeremias, ele está perto daqueles profetas, talvez um pouco perto de Isaías também, um pouco mais novo, e este homem profetiza palavras de Deus no momento em que a nação de Israel está vivendo um momento de muita dificuldade. A nação de Israel foi tomada pelo império da época, o império assírio, e os assírios começaram a fazer barbaridades. Eles eram muito violentos, eles reprimiram a nação de Israel, e Abacuque era a voz de Deus para a nação de Israel nesse momento. E nós vemos Abacuque escrevendo no seu livro, a sua profecia, algumas coisas que são impressionantes do ponto de vista de se parecer com o nosso tempo. Porque Abacuque olha para um povo como o dele, cerceado da sua cultura, um povo com medo do amanhã, um povo assustado com as questões de governo, porque o império assírio, ele está oprimindo a nação de Israel, e ele vai orar. E nas suas orações ele apresenta queixas a Deus. Ele se queixa a Deus. Ele conversa com Deus num tom de lamento. E é curioso que quando a gente começa a ler a profecia desse profeta, vai ver que ele faz 2 queixas e uma oração. A primeira queixa que ele faz diante de Deus, no meio da opressão do império assírio é: Deus, até quando nós vamos clamar sem que o Senhor nos ouça? E essa queixa de Abacuque, ela é carregada de um sentimento de que a nação de Israel carregava. Eles estão olhando para a história, eles olham para as promessas de Deus em Abraão, em Davi, eles olham para os processos que os antecederam e falam: Senhor, o Senhor não está vendo esse estado de coisas?
O senhor não está vendo que o pobre está sendo massacrado? O senhor não está vendo que as mulheres e as crianças estão sendo oprimidos pelos assírios? O senhor não está vendo que a injustiça está graçando a nossa nação? Até quando o Senhor vai ficar inerte e não vai agir? É essa queixa do profeta Abacuque, e eu devo dizer que é muito parecida com a oração de muitos de nós hoje, pelo momento que a gente está vivendo. E Deus responde a primeira oração de Abacuque. Só que Deus responde de um jeito que parece que Abacuque não está esperando. Porque quando Abacuque diz assim, o Senhor não está vendo? O Senhor não se importa com o que está acontecendo com a injustiça em Israel? Aí Deus olha para Abacuque e fala assim, sim, Abacuque, eu estou vendo. Abacuque, tenha calma, que eu já estou mandando o julgamento para os injustos. E parece que Abacuque fica feliz com o que Deus está fazendo, mas não com quem Deus está mandando. Porque quando a gente lê a profecia de Abacuque, vocês vão ver que Israel está sendo oprimido pelo Império Assírio. E Deus fala que vai mandar alguém contra os assírios. Mas só que Abacuque não espera que seja um outro inimigo de Israel, que são os babilônios. Quando Abacuque recebe a resposta de Deus, ele fala, Deus, obrigado que o Senhor vai mandar, mas quem mesmo o Senhor vai mandar? Aí Deus fala assim, eu vou mandar os babilônios. Os babilônios tinham um histórico quase que pior do que os assírios. Eles eram violentos. O seu principal rei conhecido na história é Nabucodonosor, e você vai conhecer das histórias bíblicas. Mas aqui Deus começa a se revelar que os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. Quando a gente ora a Deus pedindo algo, Deus ouve e Deus responde, mas não responde necessariamente do jeito que a gente acha que vai acontecer. Porque quando Abacuque ora pedindo a intervenção de Deus, ele talvez espere que os anjos de Deus vão estar naquele lugar, ou que a nação de Israel vai se tornar um exército poderoso, mas não é esse o plano de Deus. O plano de Deus é enviar um outro inimigo de Israel, os babilônicos, que vão vencer os assírios, e esse vai ser o julgamento de Deus na história para um povo cruel, que são os inimigos de Israel, que são os assírios. A primeira coisa que eu quero que você preste atenção aqui, que a queixa de Abacuque a Deus, é muitas vezes a mesma queixa que nós temos. Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? A injustiça, o sofrimento, a opressão? Aí Deus fala assim, eu estou vendo, e eu vou mandar a resposta para isso, mas pode ser que a resposta que Deus está mandando não é exatamente a que a gente está esperando. Então eu queria que você, se pudesse, levantasse a sua mão comigo, num ato de fé, e dissesse assim, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, como Abacuque ouviu. Eu vou reclamar diante de ti, das minhas dores, dos meus sofrimentos, e responde, Senhor, mesmo que seja a resposta para Abacuque. Eu fico pensando que às vezes o juízo de Deus para situações de injustiça no Brasil, que a gente orou em 2013, parece que foi outra situação que trouxe também opressão para o Brasil. E a gente às vezes não consegue entender como Deus age na história. A gente está esperando que o socorro vem das instituições, vem dos governos, vem dos partidos, vem das ideologias, mas Deus tira um ruim através de outro ruim. Deus tira a Síria através dos babilônicos. É Deus fazendo os seus caminhos na história que a gente não entende, mas Deus entende. Ele está trazendo julgamento na história até que as coisas ganhem o seu devido lugar. É a primeira queixa. Mas olha que impressionante, Abacuque faz a primeira queixa, Deus responde trazendo os babilônios. Mas só que os babilônios são violentos também, são opressivos também, cobram muito imposto deles também, e eles se sentem, falam, Senhor, não está muito diferente dos assírios isso aqui.
E o Abacuque faz uma segunda queixa. E agora o Abacuque parece que ele não faz uma pergunta. Ele recorre ao caráter de Deus. Ele fala assim: Senhor, os teus olhos são tão puros que eles não podem ver o mal. Mas só que o mal está acontecendo aqui na nossa nação. O Senhor não vai deixar acontecer isso, porque os teus olhos são puros. Por que o Senhor tolera o perverso e a perversidade? Por que o Senhor está deixando acontecer isso? Mas só que na segunda queixa de Abacuque, ele começa a perceber que os caminhos de Deus são diferentes dos caminhos que a gente acha que vai acontecer. Então, se você continuar lendo o livro, ele vai falar assim: Senhor, eu não estou entendendo, mas primeiro, eu vou continuar no meu lugar como sentinela. Olha que oração interessante. Segundo lugar, ele fala assim: eu vou tomar a minha posição na muralha. Eu estou no exército, eu não sei como o Senhor vai agir, mas eu vou subir lá no lugar onde ficam as pessoas que vão lutar, e esperar o Senhor responder. E ele diz assim: e lá eu vou aguardar a resposta de Deus. Lá onde? Lá no lugar onde os soldados se posicionam para a batalha. Lá onde você está no meio da luta. Lá onde você está esperando a resposta de Deus, que não chegou ainda, mas você já se posiciona em fé, porque sabe que Deus vai falar ao teu coração no meio das tribulações. E quando ele ora desse jeito, Deus ouve. E Deus fala assim: Abacuque, eu tenho uma segunda resposta para você. Qual Deus? Primeiro, escreve a visão, Abacuque. Escreve para você não esquecer, senão você no meio das lutas, você vai ficar com medo. Escreve, Abacuque. Escreve, porque você vai precisar ler muitas vezes essa visão que eu estou dando a você. E Abacuque começa a escrever em tábuas o que Deus está falando. Mas Deus fala mais. Deus fala assim: Abacuque, escreve, porque a visão tem um tempo certo para acontecer. O que Deus está falando para Abacuque é aquilo que deixa o nosso coração ansioso. Nós achamos que porque nós não estamos suportando mais uma dificuldade, Deus é obrigado a agir naquele momento. Mas o que Deus está falando para Abacuque aqui é: Abacuque, escreve a visão, porque você vai precisar esperar, porque a visão tem um tempo para ser cumprida. E eu queria dizer isso no seu coração hoje, que está ansioso, que está com medo do que vai acontecer amanhã, essa semana, com o país, com as estruturas, com a política. A palavra de Deus é para você. Lembra das promessas de Deus que estão escritas. O que Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer no tempo que Ele achar que tem que fazer. Então continue posicionado. Continue nos lugares de luta, continue na oração, continue se utilizando dos meios da graça, continue na comunidade, continue, por quê? Porque Deus diz que a visão tem um tempo para se cumprir, e no tempo que Deus quiser cumpri-lo, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Amém, gente? Mas Deus continua falando para o Abacuque: Abacuque, escreve. Lembre-se que tem um tempo que não é o seu, é o meu. O seu tempo é um tempo que os seres humanos vivem, o meu não. Eu já sei o fim no começo, e eu sei o começo no fim. Então isso para mim, eu estou olhando de um plano que você não consegue enxergar. E aí vem uma das maiores expressões da Bíblia Sagrada, que vai ser repetido em Romanos e outros textos. Deus olha para Abacuque e fala assim: Abacuque, lembre-se de uma coisa: o justo tem um tipo de vida diferente do ímpio. O ímpio confia nos seus carros, nos seus cavalos, nos seus governos, nos seus impérios, nas suas empresas, no seu dinheiro, na sua posição social. Mas o justo não. O justo viverá pela fé. O justo viverá pelo que Deus disse. O justo viverá pelas promessas de Deus. Então eu queria lembrar você hoje: nós não vivemos pelo aquilo que nos chega pelos meios de comunicação. Nós vivemos por aquilo que Deus falou que ia acontecer e pelo que Deus falou ao nosso respeito. Deus falou que vai cuidar de você.
Deus vai cuidar das nossas famílias, Deus vai cuidar da nossa igreja, Deus vai cuidar do seu povo, porque Ele é Deus. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, porque Ele é Deus. Bondade e misericórdia me seguirão, por quê? Porque Ele é Deus. Eu preciso olhar para a visão, eu preciso olhar para Deus, porque o justo viverá pela fé. Agora Abacuque já fez 2 queixas a Deus, e agora Abacuque começa a aprender que o caminho de pacificar o coração é o caminho da oração. Então ele começa agora a fazer uma oração, não é mais uma queixa, é uma compreensão de quem Deus é, e como Deus está agindo na história. E no capítulo 3, há uma das orações mais poderosas da Bíblia Sagrada. Uma parte nós lemos agora, mas antes, se você pode ler na sua casa, Abacuque olha para o que está acontecendo, o império assírio oprimindo, daqui a pouco vem os babilônicos e oprimem, e sempre está sendo opressão. Eu acho que a visão é tão parecida com o nosso Brasil de hoje, que a gente tem esperança no partido A, o partido A decepciona, apoia o partido B decepciona. Parece que tem os assírios de um lado oprimindo, aí vem os babilônios, mas também oprimem. Mas Deus não está à parte dessa história. Deus está usando até um contra o outro no final da história, para os seus planos serem cumpridos. Quando Abacuque começa a perceber isso, ele olha para os tempos de Davi, para as vitórias de Deus com os exércitos de Davi, com as grandes vitórias de Israel sobre exércitos maiores, e ele olha para os céus e ora assim: Senhor, realiza de novo em nossa época as tuas mesmas obras de maravilhas. Eu tenho a impressão que a gente precisa muito dessa oração hoje, gente. Eu tenho a impressão que a gente precisa falar: Senhor, faz de novo com a minha família aquilo que as famílias faziam no passado, que te buscavam. Faz de novo a gente ter o culto nos lares que a gente deixou de fazer, Senhor. Faz de novo aquilo que o Senhor fazia. Senhor, tinha uma época que a gente orava e o enfermo era curado. Faz de novo isso nos nossos meios. Senhor, tinha um tempo que a gente tinha fome de conduzir as pessoas a Jesus Cristo. A gente trazia o vizinho, a gente trazia o colega, alguém da faculdade. Por quê? Porque a gente tinha certeza que Jesus Cristo era o caminho e a verdade e a vida. Faz de novo isso no meio de nós. E ele vai orando de tal forma que agora a oração dele não é mais uma reclamação, mas é uma confiança. Antigamente ele ficava perguntando assim: Deus, por que isso? Por que aquilo? Por que a gente está sofrendo? Por que a gente está sendo oprimido? Mas depois que ele tem essa percepção de Deus, a oração de Abacuque se transforma. Aí ele tem uma compreensão olhando para a história, mas a partir de Deus. E ele diz assim: agora eu entendi. Deus está agindo na história. E os planos dele são maiores que o meu. E Deus tem caminhos que não são os meus caminhos. Então, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja uva nas videiras, ainda que falhe a safra dos alimentos, ainda que não tenha emprego para todo mundo, ainda que haja corrupção em tudo que é lugar, ainda que haja homens públicos que não são confiáveis, ainda que não tenha combustível, que não tenha animais, ainda que falte tudo, todavia eu vou exultar no Deus da minha salvação. Eu vou confiar na palavra dEle, eu vou confiar nas promessas dEle, porque Deus ainda está no controle da história. E quando ele começa a orar disso, ele vai dizer assim: agora, além de exultar no meu Deus, eu posso me alegrar naquele Deus que me salva. Como é possível ter alegria no meio da apreensão? Como é possível ter confiança? É só quando o Espírito de Deus é derramado sobre nós. É só quando a oração começa a fazer parte do nosso dia a dia como um meio da graça. É só quando a gente pega a Bíblia Sagrada, mas não como uma obrigação de a gente descobrir algum segredo espiritual, mas a gente fala assim: Senhor, como o Senhor falou com esses homens no passado, fala comigo de novo.
orienta a minha vida, me dá uma palavra para a minha família, para o meu filho que eu não estou conseguindo falar com ele, traz uma palavra para mim, muda o coração do meu marido, Senhor, ele não está entendendo os teus propósitos, mas traz uma palavra para o meu coração, Senhor, o meu filho adolescente, o meu colega de trabalho que está me oprimindo, Senhor, me ajuda a entender que às vezes o Senhor está agindo de modos que eu não conheço, e essa opressão ainda um dia vai glorificar o teu nome. Me ensina, Senhor. E ele começa a orar dessa forma. E aí, quando nós vemos Abacuque orando dessa forma, a gente vai ver o reflexo disso no Novo Testamento. Olha só que armas poderosas que nós temos em Deus, para a gente hoje fazer a mesma oração que esse profeta fez no passado. Se você puder, abra sua Bíblia de novo aí em Timóteo, capítulo 2. Eu não sei se a gente tem um apoio aqui, se será possível, mas a gente pode ler juntos, que eu queria que você se voltasse para a palavra de Deus. Senhor, o que nós fazemos numa época como essa? Senhor, quando me dá o desânimo, que eu acho assim, será que vale a pena ir para o culto hoje? Será que não vale a pena eu ficar vendo o noticiário para ver se eu entendo mais? Será que eu tenho que sair desordenadamente ouvindo quem tem uma opinião A, uma opinião B? Mas olha qual é o chamado de Deus no Novo Testamento, numa situação de crise. Olha que coisa bela. Gente, antes é antes, não é depois. É antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão, antes de procurar outros meios, antes de tudo, diz a palavra de Deus, eu recomendo que se façam o que, gente? O que é súplica, gente? Súplica é quando você coloca os seus joelhos no chão e fala, Deus, Tu és um Deus bondoso e gracioso, nós estamos no limite das nossas forças, age em nosso favor, eu te suplico. Suplicar é você bater a porta, e a Bíblia diz, peçam e vos será dado, busquem e vocês encontrarão. A súplica é uma oração em que você coloca todo o seu coração diante de Deus, isso é súplica, e eu fico pensando se a gente está fazendo isso, eu estou pensando que talvez a nossa oração não passe de alguns segundos na hora do almoço, se é que a gente está agradecendo pelo almoço, e vocês acham que uma nação vai ser transformada com cristãos assim, gente? O caminho para a gente ter vitórias na nossa família, na nossa vida pessoal, na nossa nação, é suplicar diante do Senhor, Senhor, muda esse estado de coisas, eu clamo a Ti no meio do meu desespero, mas veja, além da súplica, façam o que também? Orações. Aí você vai falar, mas pastor, súplica e oração não é a mesma coisa? Sim e não, porque a súplica é um tipo de oração. Mas quando a gente está sendo chamado pela Bíblia a orar, é orar como Jesus orava, é orar ao Pai, é orar como um filho, é dizer assim, Pai nosso, e o Pai não é meu, então eu não oro só para as minhas necessidades, porque eu não oro assim, Pai meu que está nos céus, eu oro como, gente? Pai nosso, da nossa família, da nossa comunidade, do nosso Brasil, Pai nosso, todos nós estamos sofrendo e sendo oprimidos, que estás nos céus, o teu nome seja santificado. E aí a oração diz assim, venha o teu reino. O reino de Deus é um reino de justiça ou injustiça, gente? De bondade ou de maldade? De direitos ou de corrupção? Então a gente está pedindo para que o reino de Deus irrompa na nossa história. Orem, supliquem. Olha a terceira coisa que nos é pedido: ações de graças. E antes disso ainda tem intercessão. O que é intercessão, gente? É a gente orar pelo outro, ou uns pelos outros. Deixa eu fazer uma pergunta para você, e eu fiquei me pensando essa semana, eu tenho orado pelos meus irmãos da comunidade Atos? E aí eu me lembrei de alguns nomes e de outros, alguns que eu partilho de algumas lutas e sofrimentos, mas eu fiquei pensando assim, será que os meus irmãos da comunidade Atos estão orando por mim? E eu não sabia dessa resposta.
E eu queria perguntar para vocês hoje, está fazendo parte da sua vida, além de orar por você, orar por mim também? Para que não seja dada a palavra de Deus, para a gente compartilhar aqui? Olha, eu vou me sentir muito mais fortalecido essa semana, se eu souber que dezenas, centenas de pessoas estão orando, para que a palavra de Deus seja a palavra pregada nesse lugar, para orientar a nossa vida. Intercessão, mas também, além de súplicas, orações, intercessões, orar com ações de graça. Deixa eu dizer para você o que é ação de graça: é você ter gratidão pelo que Deus já fez na sua vida. Não é o que Ele vai fazer, é o que Ele já fez na sua vida. Você tem orado por isso? Não, esse amém agora denunciou que às vezes a gente está como Abacuque, só reclamando com Deus, só fazendo queixa, não é, Naldo? Senhor, você não está vendo? Você não está vendo a opressão aqui? Aí Deus fala assim: quando mesmo que eu vou ouvir uma ação de graça dos teus lábios? Tem um hino que a gente cantou, e eu já cantei aqui, mas ele faz parte da minha vida de fé. Conta as bênçãos. Você lembra dessa música? Nossas gerações anteriores lembravam a gente para a gente contar as bênçãos. Deus tem feito coisas por você? Deus tem guardado a sua vida um monte de vezes? Tem guardado os seus filhos e a sua família? Deus tem dado sustento para você? Deus tem dado saúde a você? Deus tem dado inteligência a você? Deus tem dado amigos a você? Deus tem dado filhos e casamento a você? Conta as bênçãos, dá ações de graças ao Senhor, lembra do que Ele fez. Quando você se lembra do que Ele fez, você lembra que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você está pensando ou pedindo. E aí Paulo continua nos exortando: agora faça súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todas as pessoas que você gosta. É isso que está escrito ali, gente? Por quem? Então por quem que a gente tem que orar no Brasil de hoje, gente? Eu estou perguntando para vocês. Por quem a gente deve orar no Brasil de hoje? Pelos homens bons, mas por gente que a gente não gosta também. A gente ora pelo candidato que a gente tem mais afinidade, mas a gente faz o que com o candidato que a gente não tem afinidade, conforme a Bíblia Sagrada? Ah, pastor, eu promovo vídeo falso, fake news, eu encho a cabeça das pessoas com a minha ideia. Pois é, mas a Bíblia está falando que esse é o problema. Porque o que ela está falando é: a gente tem que orar por todas as pessoas. E olha só o que vem depois ali: orem, no verso 2, pelos... Vou ser sincero com você agora, porque é uma coisa difícil para mim. O presidente da república dessa nação hoje tem 3% de aprovação. Agora, para os cristãos, o que Deus pede aos cristãos? Fazer o que por esse presidente? Deixa eu ouvir de novo. Fazer o que, gente? Fazer o que, gente? Eu estou insistindo porque você vai precisar lembrar disso nos próximos dias. Porque a sua vontade vai ser outras. E você precisa lembrar: Deus está nas tuas mãos, o presidente da república. Eu não estou falando que você tem que gostar dele, que você tem que ter afinidade, que você tem que colocar diante de Deus as autoridades do país. É isso. E olha, se você acha que ainda não é suficiente, orem por todos os que exercem. Quem é que exerce a autoridade? O seu patrão. Você como pai. Os professores, inclusive o que você não gosta. Os deputados, os vereadores, todos que exercem autoridade. E para que é que a gente deve orar por todas essas pessoas? Para que, gente? Porque eles estão tomando decisões, eles estão decidindo o preço das coisas, eles estão decidindo a economia, eles estão decidindo as leis, eles estão decidindo como vão ser as nossas escolas, eles estão decidindo se vai ter ou não remédio no posto de saúde. Então a Bíblia está falando: orem, para quê? Para que vocês todos tenham uma vida, o que, gente?
tranquila e pacífica. De acordo com essa palavra de Deus, o que está faltando ao povo de Deus para que isso aconteça, gente? A gente pode ter uma prova se a gente está entendendo isso, por exemplo, na reunião de quarta-feira. Porque senão você não está entendendo nada ao que está sendo dito aqui. Senão a gente não está entendendo nada, a gente está brincando de ser cristãos. Nós estamos indo para uma missa de domingo, que você vai apenas porque você está acostumado a ir socialmente, que você já acostumou a levantar, ir para a missa, depois você vai para o restaurante, depois você vê o jogo de futebol, depois acabou o domingo, mas você não entendeu nada do que está acontecendo, você não se vê dentro do reino de Deus, você não vê cheio do Espírito Santo para transformar estruturas, você não vê a oração como instrumento de Deus para mudar as circunstâncias, você não confia num Deus que é sobrenatural. Agora, se você confia, as nossas atitudes, a minha e a sua, vai passar a mudar a partir dessa semana, amém, gente? Amém. Continue lendo a palavra de Deus, porque nós cremos que ela é a verdade, e diz assim, para que a gente tenha uma vida tranquila e pacífica, com toda a... Não é com raiva, não é com rancor, não é com ódio, é com piedade e dignidade, e isso é bom e agradável para quem, gente? É Deus que se agrada disso. É Deus que se agrada quando a igreja age, quando eu e você agimos assim, perante Deus, nosso Salvador, que deseja que os homens bons sejam salvos. É isso que está escrito ali? Quem, gente? Deus deseja que até a pessoa que a gente mais execra, ele também reconheça Jesus Cristo como Salvador e muda o seu estado de coisas. Às vezes eu fico pensando que nós lemos isso quando lemos, mas nem sempre a gente acredita nisso. A gente vê na história homens e mulheres que eram terríveis e opressores, mas quando a igreja orou, alguém testemunhou com a própria vida, e isso resolveu um impacto na vida de alguém, se transformou num instrumento de Deus na história. Olha para a vida de Paulo, gente. Paulo era quem anteriormente? Antes de ser Paulo, ele se chamava Saulo. E quem era Saulo? Era um cara legal. Gente boa, Saulo? Não. Ele pegava, ele era agitador, ele queria revolução, ele queria matar a gente, ele queria fazer o mundo funcionar de acordo com a sua cabeça. Então ele vai no governo e fala assim, me dá uma autorização, que eu vou sair por aí, todo mundo que não cantar na nossa ideologia, pode deixar comigo mesmo que eu mando matar. Isso era Saulo. Se a gente olhasse o Saulo hoje e falasse, Senhor, pesa a mão nesse cara, desce fogo do céu, fulmina esse sujeito. Mas aí o Saulo encontra um homem chamado Estevão. E onde está Estevão? Estevão está falando corajosamente a palavra de Deus. E dizendo assim, vocês mataram Cristo, mas Ele está vivo. E Ele está vivo entre nós. E o corpo de Cristo, dele, que é nós vamos revolucionar o mundo com amor. Não é com as armas. É com a bondade, não é com o que vocês estão imaginando de poder político, econômico. E quando ele olha Estevão dando a vida por essa mensagem, sendo apedrejado, ele fala assim, não é possível que alguém possa fazer isso. Tem uma verdade aí que eu preciso conhecer. Nós só vamos transformar o mundo quando as pessoas verem em nós um evangelho que fazem elas ficarem impressionadas. Como é que essa pessoa não se corrompe? Como é que essa pessoa não trai? Como é que essa pessoa é justa? Como é que essa pessoa não recebe propina onde todo mundo recebe propina? Como é que essa pessoa é desse jeito? E nós vamos falar assim, não é por nossa causa, é porque o Espírito Santo agora vive em nós, e nós estamos no reino de Deus. E aí nós vemos Paulo dizendo assim, para que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus. Amém, gente? Eu não sei como você vai sair daqui desse culto hoje, mas eu espero que você não se acovarde. Eu espero que o que você confessou diante da palavra de Deus faça parte agora da sua vida diária. Quando você
for tentar pensar numa opinião, passar uma informação adiante, reclamar de alguma coisa, você vai lembrar como o profeta Abacuque agiu e como Paulo nos ensinou a agir. Amém, gente? E se a gente entendeu mesmo, nós vamos começar a orar nas nossas casas. Você já pensou o que aconteceria se só as famílias da comunidade Atos, a partir de amanhã, falassem assim: olha, pelo menos alguns minutos do dia nós vamos orar juntos, por nós, pela nossa família, pela nossa cidade, pela nossa igreja e pela nossa nação. O que vocês acham que aconteceria diante do que diz a palavra do Senhor? E se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, primeiro precisa ter uma confissão diante de Deus. Deus, o pecado é meu, não é só dos homens maus, porque eu te conheço. E buscar a minha face, passar a orar diariamente, sozinhos, em família, em comunidade. Então eu ouvirei dos céus. Eu acho que o Brasil está precisando de uma revolução que comece primeiro entre nós cristãos. Amém, gente? Bendita é a nação cujo Deus é. Mas o Deus só pode ser Senhor se os discípulos de Jesus confessarem isso com as suas próprias vidas. Amém, gente? A minha oração é que Deus coloque através do Espírito dele algo no seu coração que te incomode. Você fala assim: eu não quero ser mais um cristão nominal. Eu não quero mais ser um cristão que só reza. Eu não quero ser um cristão que só vai domingo à noite ver o pastor Manô pregar ou a orquestra tocar. Eu quero estar como Abacuque. Eu vou subir lá nas posições de combate. A partir de agora eu vou orar com os meus filhos, com o meu esposo, eu vou orar com a minha família, eu vou colocar a minha família diante do Senhor, a minha nação diante do Senhor, a igreja de Jesus. As coisas vão ganhar outra direção, porque o Deus que eu sirvo é o Deus que tem todo o poder para mudar qualquer situação. Amém, gente? Vamos orar sobre isso? Feche os teus olhos. Eu queria que o piano nos ajudasse. E nós vamos cantar com o nosso coração, mais do que com a nossa boca, que a gente quer ouvir a voz de Deus. Eu te busco, Senhor, como Abacuque buscou. Em vez de eu colocar os meus medos e ansiedades em outros lugares, eu vou colocar diante do Senhor, porque eu quero ouvir a tua voz. Eu quero que o Senhor fale comigo e se revele com as tuas promessas e lembre o meu coração aflito que ainda que falte tudo, ainda que falte alimento nas fazendas, ainda que falte as coisas que a gente acha que são insubstituíveis, ainda que a videira não floresça, ainda que não haja uvas nas vinhas, ainda que até o fruto da oliveira minta, ainda que a safra seja quebrada, ainda que falte crédito, ainda que falte emprego, ainda que falte tudo, Senhor, até decência nesse país, todavia eu exultarei no Senhor, eu confiarei no Deus da minha salvação. Cantemos ao Senhor.